Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma tarde maravilhosa com gente pelo caminho e hoje com um tema mais que especial. E eu não sei se a Lailma preparou os lenços, Lailma. Você preparou o lenço para hoje à tarde? Acho que tinha pouco lenço. Tinha pouco lenço? É. Gente, o tema hoje é sobre perdão. Imagina, pense. Será, Karina, que isso vai mexer com muita gente? Olha, tenho certeza que vai mexer comigo. Porque eu sou durona, entendeu? Essas coisas não mexem comigo, não mexem com a minha cabeça. Eu tenho certeza que o nosso público que está lá tem muita coisa legal para poder compartilhar aqui com a gente, inclusive porque o chat está aberto, né? Com certeza. Não, e falar de perdão, né, assim, é relembrar de várias coisas, né? Ressignificar também, como você bem diz nos treinamentos. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Envia aí sugestões, dúvidas, ou até se quiser compartilhar alguma coisa, o chat está disponível. Vamos lá. E, gente, para falar desse tema maravilhoso, importantíssimo na nossa vida, no nosso desenvolvimento, né? Nosso crescimento como ser humano, nós convidamos o Acrísio Medeiros. Boa tarde, Acrísio. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. O Acrísio é psicanalista, trainer, Master Practitioner em PNL. É isso, Acrísio? Isso. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. A minha atividade profissional é treinamentos de desenvolvimento humano. É uma frase meio estranha, né? Falar em desenvolvimento humano. Mas nós temos um processo longo na vida de desenvolvimento, e não é só profissional, não é só intelectual, não é só físico, é emocional também. E espiritual também tem o desenvolvimento espiritual. Mas quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente engloba tudo e principalmente o desenvolvimento emocional. É com que eu trabalho. Nós desenvolvemos treinamentos, são 7 treinamentos nessa área de autoconhecimento, desenvolvimento humano, além de atendimentos pessoais. Sou psicanalista e é um prazer estar aqui com você, compartilhando com todo o pessoal um pouco a nossa experiência. Muito legal. E para falar desse tema tão significante, né? Nós trouxemos o Carlos Vinícius. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Que vai fazer um som maravilhoso aí para deixar a nossa tarde linda, né? Trabalhar aí a sinestesia, né, das pessoas. Carlos, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Fala um pouquinho do seu trabalho. Você hoje é professor? Sim, eu sou músico. Comecei a tocar com meus 16, 15 anos, que meu pai me ensinou, né? E de lá vim atuando como músico profissional, e hoje em dia eu me dedico mais à parte didática do que tocar mesmo em si, né? E tô aí na estrada aí, já tem tempinho, estamos tentando. Estamos felizes, viu, por você ter aceitado aí nosso convite. Eu que agradeço. Você já pode começar, para poder inspirar a gente nesse debate aí. Obrigado.
Dindi. Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Sim. Parceria dos dois, essa música? Creio que sim, não tenho certeza Eu sempre agora. confundo o que é do Tom Jobim e o que é do Vinícius. Eu sei que é do Tom Jobim, isso eu sei. Acrísio, estamos tão felizes que você está aqui hoje. Prazer é todo meu. Ansiosas. Alegria minha. Mas fala pra gente, como é que as pessoas chegam até você e por que elas te procuram? Isso. A coisa começou há uns 10 anos, né? Com treinamentos mesmo. E alguém que fez lá em Cuiabá, indicou alguém em Goiânia, que indicou alguém em Brasília, que me procurou. E assim acontece até hoje. Quem faz o treinamento fica tão apaixonado por si que quer e deseja que o outro também se apaixone por si, né? E aí é uma coisa assim contagiosa, né? Que vai passando de um para o outro. E é assim que eles chegam, é assim que as pessoas chegam até aqui. E já são mais de 3.000 pessoas que fizeram treinamento conosco, mais de 3.000 pessoas. São mais de 6.000 horas de treinamento nesse tempo todo. E a transformação, a mudança, ela se inicia em mim, mas quando eu estou diferente, quando eu estou melhor, eu vou passando isso para as pessoas, né? Então a família também ganha e a família entra nesse autodesenvolvimento, nessa descoberta, as comunidades, o trabalho, e aí começa a mudar muita coisa. E é por isso que as pessoas procuram. Nossa, apaixonar por si, né? Por mim mesmo, deve ser um negócio incrível, né? É um segredo, né? É um segredo de ser feliz. E eu acho que aí tem um link com o perdão, né? Porque o perdão, ele começa, talvez eu esteja atrapalhando já teu script aí, porque o perdão começa por mim. Se eu perdoo o outro, mas não me perdoo, a bronca continua, né? Então, e quando eu me apaixono por mim, é sinal de que eu me perdoei, eu compreendi meus limites, eu aceitei que eu errei, que eu fiz errado e que eu estou a fim de tocar a vida melhor. E isso é se apaixonar, entender a história, o que aconteceu na história e me valorizar, né? Uma das grandes coisas na vida é eu aceitar quem eu sou, como eu sou. Isso não é nada igual a eu sou assim e não vou mudar, não tem nada a ver, mas me aceitar como eu sou, aceitar o que aconteceu comigo e aí eu me apaixono. E eu só posso me apaixonar por outra pessoa se eu estou apaixonado por mim. Eu posso estar errada, mas eu tenho a impressão, Acrísio, que essa questão desse... Até o Homero esteve aqui e falou que parece que as pessoas são criadas para se odiarem. E eu fico com a impressão que isso passa muito pelo fato de eu não me perdoo, aí eu guardo um monte de ressentimentos e vou me tornando aquela pessoa mais pesada, mais difícil. E aí o meu olhar para o outro, primeiro eu me julgo, me condeno, e aí o meu olhar para o outro passa a ser um olhar também de julgamento, de condenação. Será que é isso? Será que começa em mim? Isso. Eu vou trazer uma historinha do Carl Jung, que ele dizia assim: quando nós nascemos com um mundo de energia. Somos nós. Tudo sou eu, um mundo de energia. Acontece que aí os pais têm uma grande missão, né? De educar os filhos. E educar significa colocar dentro de alguns limites, dentro de caixas, de espaços, que na mente deles é o certo. E aí, quando a criança faz algo, como é que papai e mamãe chegam? Que coisa feia! Isso não está certo, isso está errado, mas isso é ela. Então ela pega esse pedacinho dela, que papai e mamãe estão dizendo de feio, ela não pode jogar fora, porque é ela, então ela guarda num saco atrás dela, dizia Jung. E assim sucessivas vezes, o que é ela vai sendo desqualificado e ela vai guardando dentro de um saco. Como é que ficam essas coisas que disseram que não é boa nela? Ficam grandes lá dentro e viram monstros, né? Bom, ela está andando na vida, encontra pessoas que têm aquela porção que ela guardou livre. E ela vai sentir o quê por aquela porção livre que ela tem odiado aqui atrás, pelos pais? Então ela vai sentir raiva daquela porção livre que é dela, também parecida com ela. Então é assim que talvez tenha dito, a gente aprendeu a se odiar
Não, eu aprendi a reconhecer o que era meu e que não é bom e que tem no outro que ele está vivendo, usando. Então, para com isso, eu não gosto disso. Né? Então, reconhecer essas partes minhas e devolvê-las para mim me torna melhor, mais leve. E quando eu encontro alguém que tem essas partes parecidas com as minhas, que já foram devolvidas para mim por mim mesmo, eu não vou criticar, eu não vou odiar, eu vou dizer, puxa, você parece comigo, que bom, né? Então essa é uma parte do perdão, do se conhecer, do se aceitar. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo do outro. Quanto menos eu me conheço, mais eu me afasto do outro. Porque aí eu vejo no outro algo que não é bom em mim. Eu poderia concluir que quem se perdoa, quem consegue passar por esse processamento que você está falando, talvez tenha menos barreiras com o outro e também um olhar mais humano? Sim, sim. Porque nós trazemos, e é inevitável na nossa vida, comparações. Nós criamos em nosso inconsciente critérios de avaliação, o que é bom, o que é mal, mas isso não é nosso, isso foi colocado para a gente. Então, quando eu passo a entender essas coisas, esses critérios que eram muito rígidos, muito fortes, muito limitadores, eu passo a aceitar as outras pessoas que têm critérios diferentes. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, eu odeio aquelas pessoas que pecam diferente de mim. Então, você pode até pecar, mas desde que seja parecido com o meu pecado. Mas se for diferente, eu não gosto, não. Então, à medida que eu me reconheço, me aceito, ressignifico essas situações do passado, eu também vou ser leve com o outro. Né? Então, um dos processos a gente diz assim, olha, julga menos, mas eu julgo menos, mas aquela coisa ainda está me incomodando, então eu preciso me conhecer para julgar menos. O julgamento, quando ele minimiza, ele vem de um autoconhecimento. Então eu não preciso ir no julgamento, eu me conheço e eu alivio isso. Fica mais leve, né? Sim. Legal. O trato com o outro fica mais tranquilo. Tem um tema que é inesgotável, né, Laíma? Quanto mais a gente fala, que é a questão das crenças. Uhum. Quanto mais a gente fala, nunca se esgota. É impressionante, porque toda hora a gente se depara com uma crença, né? A mais fácil de reconhecer é a tal da história da manga com leite, que não pode, né? Essa é a mais simples. Agora, existem aquelas que estão incrustadas, assim, e que a gente tem dificuldade de entender, de reconhecer, porque acaba que eu viro a crença vira eu já não sei mais o que é o quê. Que sou eu. O limite, né? Uhum. Quem sou eu e o que é a crença. E como é que é isso? Como é que essas crenças podem influenciar no comportamento das pessoas? Eu não sou os meus pensamentos, mas eu me torno naquilo que eu penso. E aí é onde está o fundamento das crenças. Eu não sou o que eu penso, mas eu me torno naquilo que eu penso. As crenças, elas são constituídas em nós a partir dos 6 anos de idade. É quando a criança começa a distinguir o que é imaginação de realidade. E aí ela começa a colocar algumas crenças na vida dela. Freud, o pai da psicanálise, ele diz que tudo na nossa vida era um espaço único, mas com o primeiro recalque, a primeira crítica, a primeira invasão na minha vida, eu criei uma barreira nesse espaço e determinei dali para frente o que seria consciente e inconsciente. E o inconsciente é um lugar onde não se mexe, onde eu estou protegido das dores, das angústias. As crenças também ficam no inconsciente. É o que eu posso, o que eu não posso. Existem crenças sobre quem eu sou, existem crenças sobre do que eu sou capaz. As crenças são pensamentos. Superstição é uma forma de crença. Mas tem crenças, a superstição diz assim, passar embaixo da escada da azar. Se eu vir Silvio Santos passando embaixo da escada, quem mais? Donald Trump passando embaixo da escada, famosos passando embaixo da escada, o que vai acontecer com essa minha crença? Ela desaparece. Então as crenças podem ser mudadas. Elas não são leis, né? Então existem formas de crenças. Uma delas, a superstição, ela não impacta no quem eu sou, mas me fragiliza enquanto ser humano. Agora, a crença sobre quem eu sou
infeliz. Isso é uma crença. Eu sou incapaz, uma crença sobre capacidade. Eu não consigo, eu não posso, eu não consigo ser feliz, eu não consigo tocar violão, eu não consigo dar entrevista, eu não posso fazer isso. É sobre a minha capacidade, do que eu sou capaz. E eu construo. E os meus comportamentos, eles saem a partir dessas crenças, desses pensamentos estruturados. E quando eles são estruturados na minha infância, do 0 aos 12 anos, é onde se constrói todo esse arsenal de pensamentos em forma de crenças, crenças sobre quem eu sou, sobre o que eu sou capaz, né? Sobre as pessoas, sobre como devo me comportar. Existe o Enneagrama, ele traz formas de crenças em cima de cada tipo de personalidade. Tem pessoas que se julgam as justiceiras. O mundo merece justiça. Ela entroniza na mente dela essa frase, uma crença, e ela busca a justiça. Ela está para fazer justiça em todos os lugares. O olhar dela acaba sendo filtrado por meio dessa crença. Tem gente que diz: o mundo precisa ter paz. Ela vive a partir de fazer paz, de ser negociadora entre as pessoas, de achar pontos equivalentes entre as pessoas. Então o óculos como ela vê a vida é a partir disso, né? A vida é medida a partir do que eu tenho, as pessoas vão me valorizar a partir daquilo que eu tenho. Então eu vou procurar ter tudo, mostrar o que há de melhor para que as pessoas me vejam como alguém que tem sucesso e é feliz. É uma crença, é um óculos, né? Agora, quando eu me conheço e posso tirar o óculos, eu posso ver as pessoas como elas são, e a mim também. Então eu não preciso ficar limitado nessas crenças. É claro que a gente tirando uma crença, a gente coloca outra, né? Por exemplo, eu não consigo fazer as coisas, então você vai conseguir fazer as coisas. Eu consigo fazer as coisas. Ela colocou uma crença possibilitadora. Então nós podemos dividir crenças entre possibilitadoras e limitantes. Algumas pessoas vivem dentro das crenças limitantes. Outras buscam crenças possibilitadoras, do que eu sou capaz, né? Então as crenças estão no meio disso. O perdão pode ser emanado a partir de uma crença de que eu sou capaz de perdoar. Eu posso perdoar. Tem pessoas que dizem: eu não posso perdoar isso. Ela já estabeleceu uma regra do que até onde ela pode perdoar e não, né? Aí se você pega isso, não é a minha área, mas perdoar 70 vezes 7, números perfeitos, 7, infinito. Então é uma forma de mostrar: ei, para perdão não precisa ter limite. Mas quando você diz: eu não perdoo meu pai por causa disso, 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 eu não perdoo minha mãe por causa disso, 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 eu não perdoo meu ex-marido, minha ex-mulher por causa disso, 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 você estabeleceu uma norma para o perdão. Agora tira essa norma. Como é que fica o perdão? Fica fácil de dar. Mas essa norma, uma crença que eu estabeleci para mim e que me limita. Então a crença também barra o perdão, né? São estruturas de pensamento. Tem gente que ainda fala assim: eu perdoo tudo, menos tal coisa. Já não é tudo, né? Eu perdoo quase tudo, aí tá mais certa. Agora, o que falta para você perdoar esse pouquinho aí, né? O que falta? E aí a pessoa começa a observar que não tem por que segurar tudo isso, né? À medida que eu guardo essas coisas em mim, eu só prejudico a mim mesmo. Eu estou tomando um veneno esperando que aquela pessoa morra. Mas quem está tomando veneno sou eu, guardando raiva, mágoas, rancores. E isso não só fica no pensamento, mas invade todo o meu corpo. Mente e corpo é um sistema só, integrado. O que acontece aqui influencia meu corpo, né? Então, guardar mágoa, rancor, não faz bem para o corpo, para a saúde, não só a emoção, né? Eu estou pensando aqui que quanto mais a gente mergulha nesse autoconhecimento, mais a gente descobre coisas que estão aqui dentro e a gente não imagina, fica lá no inconsciente, né? E às vezes a gente se pega em alguns detalhes e toma aquilo como sendo um valor, uma coisa tão importante para mim, não posso perder isso aqui. E aí quando você perde, ou quando você se confronta, quando bate de frente, você vê que aquilo nem era tão importante assim, né? Interessante. O mundo da memória, o mundo da mente, ele é muito grande. E ele é bem diferente da realidade, né? Na realidade,
eu suporto. No pensamento, eu não consigo suportar, é muito dolorido. Então, o desafio é, você disse, eu não consigo fazer tal coisa? Aí, o desafio é, e se você conseguisse? Então, você leva a pessoa a se imaginar no futuro conseguindo fazer. Ah, mas eu não posso viver sem tal coisa. Então, se imagina sem. O que vai acontecer? Né? Aí a pessoa, não acontece, eu continuo vivo, está tudo acontecendo ali, está tudo bem. Então, traz essa realidade para o presente, faz agora, pensa isso agora. E as coisas podem ser experimentadas, eu posso conviver com as maiores tragédias que a minha mente cria. A mente tem esse poder, ela vai num lugar que o corpo não precisa ir, né? E ela impede. Então, o futuro, combinado com o passado, é uma fórmula química destruidora do presente. Eu deixo o presente mascarado, monstruoso, quando eu pego as experiências do passado e as projeto para o futuro. E aí eu crio tudo isso no presente, eu invalido o meu presente, ele deixa de existir. E isso prejudica também, influencia no perdão. Porque eu fico olhando o passado, aquela dor do passado, projeto essa dor no futuro, eu não quero sofrer isso de novo, então não vou perdoar. Eu não quero viver, então não vou perdoar, vou deixar essa porta fechada. Então, também tem conexão com o perdão. Essa jogada de futuro e passado no presente. Atrapalha. Por que você não quer perdoar fulano de tal? Por que você não se perdoa? Ah, porque vai repetir de novo, você está vendo? Então ele pega a experiência do passado, projeta no futuro e inviabiliza o perdão no hoje. São pensamentos. É o que eu me lembrei agora, Kalina. Tem uma grande amiga nossa, Sueli Aragão, e ela certa vez me contou uma metáfora, uma história falando disso, né? Às vezes a gente projeta, imagina um negócio. Depois você descobre que aquilo não influenciava em nada, que você pode viver sem isso, tudo bem. Mas certa vez uma menina estava caminhando na rua e já era um pouco tarde, não tinha ninguém. E ela olhava para um lado, olhava para o outro, mas não tinha ninguém. E ela foi-se embora com a mochilinha nas costas. E aí no meio do caminho ela ouviu passos. E aí o corpo reage, né? O coração dispara, as pernas fica trêmula. E essa menina começou a ficar com medo, muito medo. E aí começou a apertar o passo, começou a andar mais rápido. E aí ela percebeu que tinha alguém andando muito rápido. E ela ficou imaginando aquilo. Certa hora ela correu. Eu não vou ficar aqui, pelo amor de Deus. Correu. E aí lá na frente ela estava em um beco sem saída. Quando ela pensou em pular, procurou saída, não tinha como sair. Ela falou, meu Deus, e agora? E sentindo atrás alguma coisa. E aí, eu viro ou não viro? O que eu faço? Eu fico aqui. Resolveu virar. Quando ela virou, um monstro enorme na frente dela. E o monstro parado e ela parada. Aí ela, é a hora de ter coragem. Eu fico calada e morro aqui mesmo, ou então eu falo alguma coisa e morro do mesmo jeito. Aí virou pro monstro e falou, e agora? O que você vai fazer comigo? Aí ele falou pra ela assim, eu não sei. Você que tem que me mandar, você que me criou. Nossa. Então, às vezes a gente tem medo de enfrentar essas descobertas, né? E o autoconhecimento, eu acho que nós passamos por isso. Eu acho que você também passou por isso. Quando a gente mergulha nesse autoconhecimento, às vezes a gente tem medo de descobrir o que tem lá dentro. E tem medo de enfrentar uma crença que limita, mas, cara, isso é tão importante para mim. Como é que será a minha vida assim? Em determinado momento, essa crença limitante, essa insegurança que eu sinto hoje, ela foi boa para mim. Num determinado momento, eu senti medo e por causa disso eu me protegi de alguma forma. E essa proteção me ajudou. E eu carrego esse formato até hoje, só que hoje eu não preciso mais. Eu esqueci de tirar isso. Eu esqueci de tirar. E, não sei se eu contei para vocês um exemplo, acho que eu contei, de uma senhora que, falando sobre crenças, ela disse, agora eu entendi o motivo porque eu tenho um paninho branco na pia da cozinha. Aí eu falei, por quê? É porque quando eu era pequena, minha avó, ela quem lavava as panelas e pratos. E ela tinha uma fraldinha branca lá. E ela dizia para mim, olha minha neta, nunca deixe esse paninho sujo, ele tem que ser muito branquinho. Hoje já não tem mais nem pano, é rodinho, mas ela mantém aquele paninho sempre branquinho, porque a avó diz. Então a gente cria essas ligações de um ensinamento no passado e esquecemos de, não preciso mais.
e fico obedecendo isso, né? Outra moça sobre crenças, ela tinha 27 anos na época, e ela me disse, eu não tenho namorado nenhum. Eu falei, o que acontece? Por que você não tem namorado? Aí, falando sobre crença, ela disse, eu lembrei. Meu pai dizia assim para mim, eu tinha 12 anos. Minha filha, homem nenhum é seu amigo, só o seu pai é seu amigo. Não confie em homem nenhum. E ela passou até os 27 anos sem confiar em homem nenhum, porque só o pai era amigo dela. O pai queria algo de bom para ela, protegê-la de alguma forma, né? Na adolescência. Mas esqueceu de desligar a chavezinha e ficou ligada. A crença, assim, quando a gente ouve dos pais, é uma chavezinha que foi ligada, mas o pai não escreveu no papelzinho, eu tenho que desligar aos 18 anos essa chave. É igual o negócio do chinelo, né? Isso, chinelo de cabeça para baixo, hoje, a mãe morre até hoje. Então não precisa, olha, tá desligado, não precisa mais. Não morre, não morre, não morre não. Mas são monstros, né, Kalina? Nós criamos monstros na nossa vida. Para perdoar é difícil. E eu acho que algumas vezes, se pudesse ser proposto uma opção, olha, Kalina, se você se desvencilhar dessa crença, você vai ter uma vida assim, assado, bem melhor, blá, 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 blá. Mas imagine se sem essa crença. Isso. E agora? Você conviveu com isso a vida inteira. Isso, pode ter um pânico, né? Eu vou largar disso não. É meu, né? É meu, isso me protege, sou eu, não é meu, sou eu. Não, uma vez o pastor Caio pregando, ele falou, né? Você tá segurando a merda e a merda tá fedendo. E você continua segurando a merda e falando, a merda é minha, ninguém me tira a minha merda. Sou né? eu. Não é a mesma coisa, assim. São Sim. coisas que não nos favorecem, estão nos magoando muitas vezes, impedindo a gente de ir pra frente, mas e sem isso, como é que seria? Por mais que nós possamos projetar um quadro novo e diferente, a minha realidade é muito forte. Então é preciso um grau muito grande de confiança, de entrega, de permissão. É com a permissão que vem a mudança. É preciso esse grau alto de confiança, permissão, entrega, para você poder... Bom, eu vou só um pouquinho, vou liberar essa insegurança minha só um pouquinho e vou experimentar um novo. Né? Se não der certo, eu volto. Mas é só na experiência que eu tenho a capacidade de dizer, olha, sou capaz de fazer isso mesmo. E é melhor do que a situação anterior. Né? Então, é possível, mas tem que... Não é como um remédio que a gente vai na farmácia, compra e toma e a dor de cabeça passa. Não é. Tem que ter o meu esforço pessoal, sabe? Dói. Dói porque está no corpo, como você disse. Sou eu. Está no corpo. Uma vez... meu filho de 34 anos, ele tinha 8 anos de idade e ele caiu, machucou feio o joelho. E ele chegou em casa chorando muito. Eu peguei aquela caixinha de remédios, coloquei ele sentado na cadeira, fiquei sentado na frente dele e eu estava na altura do olho dele, meus olhos estavam na altura do olho dele e eu via o olho dele vermelho, assustado, arregalado, quando eu estava com aquele, como era o nome? Mertiolate vermelho, aquele que ardia. E ele dizia, vai doer, pai. O que eu disse? Vai, filhão, vai doer, mas vai ficar bom. Né? E teve que ser assim. E assim, para perder essas coisas que a gente acredita que nos protege, como mágoa, ressentimento, insegurança, medo excessivo, vitimização, dói. Dói porque eu tenho medo de ficar sem isso, é a minha segurança mesmo. É jogar a vaquinha no precipício, né? É ficar sem o nada. Algumas correntes dizem assim, que a vida é como é trapézio, no circo. A vida não é estar no trapézio, você está no trapézio, é zona de conforto, aí você não tem mais vida. A vida é quando você se lança do trapézio e está no ar. Insegurança, medo, fragilidade total. Isso é vida, porque você está se projetando para frente sem nada. É um novo aprendizado. E quando você pega no outro trapézio, ai que bom, aí já não é mais vida, já é conhecida, zona de conforto. Você precisa se lançar de novo no vazio para aprender novamente outras coisas. Isso é viver a plena insegurança. Uau! Uma vez, Cris, aconteceu uma situação comigo muito estranha.
Eu queria muito que uma coisa acontecesse, muito, muito, muito. E de repente, ela aconteceu. E agora, né? Aí eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, como assim que deu certo? Não era pra dar certo. Você não tinha se preparado para o dar certo. Não, eu tinha me preparado pra dar errado. Ah, então, você estava olhando para outra coisa. Isso é engraçado. A diferença entre o que o pensamento faz, ele é incrível, né? A diferença entre as pessoas que têm sucesso daquelas que não têm sucesso não é o sonho. É o projetar-se no futuro e lá buscar todo o aprendizado. E a partir disso eu viver o dia a dia passando pelas dificuldades, esperando encontrar aquilo lá no futuro. Tem um exemplo bom. Quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu morava numa casa e tinham 2 casas no fundo da minha. Isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o vizinho do fundo, meu amiguinho, Carlos Eduardo, um dia chegou a prima dele lá, linda, de cabelo comprido, preto. E eu fiquei assim, foi a primeira menina que eu fiquei, nossa, que linda! Que menina linda! E eu falei, Carlos Eduardo, ela é linda, sua prima, 11 anos de idade. Ai, mas eu não tinha coragem de falar com ela. Então eu escrevi um bilhetinho. E o Carlos Eduardo entregou para ela. E ela respondeu o bilhetinho. A letrinha redondinha, letra linda. Aí um dia eu fiquei sabendo onde ela morava. Acho que meu pai tinha passado por lá uma vez. Eu morava num bairro, tem o centro da cidade, ela morava do outro lado. Um dia eu resolvi sair de casa para passar na frente da casa dela. Não tinha zap, celular, não tinha nada dessas coisas. Localizador, não existia isso, né? E o que me motivou a ir era a imagem daquela menina. E o que eu sentia no coração era muita coisa. Era uma alegria, um prazer, um encantamento de olhar para aquela menina de novo. E foi isso que me fez atravessar a cidade inteirinha. Eu nunca tinha andado na cidade sozinho, sem meu pai. E eu fui sem eles saberem. O que me motivava a enfrentar o medo era não só a visão, mas todo o meu corpo que dizia, eu vou vê-la. Eu vou encontrar, ela vai olhar para mim, eu vou ter olhado para ela de novo, né? Aí eu cheguei lá do outro lado, passei na frente da casa dela. Quem estava lá? A mãe dela. E aí mas eu já fiquei feliz de ter passado na frente da casa dela e voltei, né? Hoje em dia, estudando programação neurolinguística, e nós percebemos que o que motiva as pessoas de sucesso é a visão do futuro. E não apenas a visão, mas tudo que ela traz. O prazer, a alegria, a satisfação, a conquista no futuro. Porque isso me anima a atravessar as dificuldades, né? Então, quando você diz assim, puxa vida, esse medo, como é que era? Você se preparou para alcançar algo e quando alcançou, não sei o que fazer, né? Então, na realidade, você estava olhando para o não dar certo, né? E não para o dar certo. Porque Eu tinha certeza que não ia dar certo. Isso, então você não tinha a visão do futuro, o prazer, a alegria, né? E foi surpreendida com outro comportamento, né? Então, essa visão do futuro, com tudo que ela traz, me anima a enfrentar as dificuldades, as barreiras, porque quando eu faço uma opção por uma crença melhor para a minha vida, quando eu faço opção por um pensamento melhor, não limitante, mas possibilitador, eu vou enfrentar desafios. As pessoas não vão concordar muito. Quando eu faço um movimento de mudança na minha vida, eu desestabilizo o status quo da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos. Os amigos já não... Ei, você não vai beber hoje? Não, não vou beber mais. Não, não, mas você, o que é isso? Você mudou, é? Não está bebendo mais? Então eles querem que eu volte para permanecer o status quo. Então há que ter uma visão de futuro, tudo no seu corpo que enfrente todas essas dificuldades, porque as dificuldades vão aparecer. Quando você muda seu pensamento, suas crenças, quando você perdoa, não necessariamente o outro vai te perdoar, mas o perdão está aqui dentro. Se eu chegar para minha mãe e dizer, mãe, me perdoa por aquilo, ela não é obrigada a me perdoar. Isso é um ato meu. E se ela não se comportar como eu imaginava, qual é o problema? Eu já fiz a minha parte. Então, não necessariamente o mundo vai mudar na hora que eu mudar. Eu tenho que estar preparado para enfrentar isso. E é essa visão de futuro que vai me ajudar. Tem? Muito legal.
A Cris, você falou um pouquinho desses treinamentos que você faz, são imersões, não é isso? Uhum. São treinamentos de tempo integral, costumam começar na sexta-feira à noite e terminam no domingo. São 35 horas, né? Em que a pessoa ela vai numa experiência muito profunda. Como eu disse, existe a teoria da quadrinidade do ser humano, do Bob Hoffman. Nós temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo emocional. E o corpo emocional, ele trabalha muito junto com o corpo intelectual. E eles se fundem e influenciam no meu corpo físico, que acaba atrapalhando também meu corpo espiritual, né? Então, a grande ideia dos treinamentos é você fazer uma nova leitura das emoções que estão guardadas, catalogadas na sua vida. A nossa vida de experiência, nós vivemos isso, né? Desde a infância. Cada experiência ela traz em si marcas e ficam registrados. E essas marcas faz com que nós repitamos ou evitamos essa nova experiência futura, né? E então o importante é eu poder entender onde essas coisas ficaram paradas, onde essas experiências fizeram bloqueios, onde elas se cristalizaram dizendo uma regra para mim, em que eu não posso, não devo, eu sou isso, sou incapaz, sou frágil, sou doente, né? Então é uma volta ao seu interior e você ressignifica toda essa estrutura. Mas são tratadas áreas específicas. Você falou da emoção, certo? Uhum. Mas pelo que eu entendi, você trabalha, por exemplo, atitude, senso de urgência, questão familiar. Como é que é isso? O primeiro treinamento, a viagem, é uma autodescoberta. Algumas pessoas hoje já têm um caminhar na vida de autoconhecimento, já foram em terapias. Vou abrir um parênteses: terapia não é para louco, pessoal. Psicólogo não é para louco, né? Então, psicólogo é para quem quer se conhecer e se libertar de algumas amarras emocionais da história, né? O desequilíbrio emocional interfere na nossa profissão, em como a gente se relaciona com as pessoas. Então, fecha o parênteses. Algumas pessoas já estão num processo de autoconhecimento, que participam de terapias, de cursos de autoconhecimento. Então, elas já têm uma facilidade. No entanto, a grande maioria da população não vive essa realidade e desconhece, inclusive, que existe um ser em nós que pode ser melhor desenvolvido e que influencia nosso comportamento. Desconhece isso. A grande maioria de nós vivemos enterrados em desequilíbrios emocionais fortíssimos, né? Então, primeiro treinamento é a viagem, é um autoconhecimento, uma autodescoberta, de uma forma generalizada. Mas o foco primeiro é identificar uma característica negativa que me impede de ser melhor, uma só. Nós temos um monte delas. É claro que nos treinamentos nós não vamos tratar de características, não vamos tratar o bom, porque o bom está tudo certo. Nós vamos trabalhar o que não está legal na gente. Então vamos identificar a característica negativa, vamos dar um destino para essa característica. Imagina que se você pudesse hoje colocar concretamente em sua mão a característica negativa que te impede hoje, na sua mão, e você pudesse fazer o que quisesse com ela, o que você faria? Guardaria? A maioria das pessoas jogam fora, e isso é um destino, né? Eu me livro delas. E quando eu fico livre dessa característica, como eu me sinto? Leve, com possibilidades. Então, com essa liberdade eu vou fazer crescer competências, capacidades em mim que estão guardadas e ocultas por causa da negativa. Na viagem também trabalhamos as conexões com os pais. Essa reconexão é fundamental para o nosso equilíbrio emocional na vida. E isso é a primeira fase, a viagem. É um mergulho em mim mesmo, um reequilibrar das minhas emoções, entender, um olhar no meu passado, entender que a minha vida é essa. E o segundo treinamento é a trilha do guerreiro. A trilha do guerreiro são 3 treinamentos. O primeiro deles, o Dínamo, trabalha a atitude. E o que é ter atitude? Nós falamos em atitude na linguística, né? O que é atitude? Mas no corpo, como é eu ter atitude na minha vida, no meu comportamento diário? O que é ter atitude?
Muitas vezes quem está assistindo pode ter dificuldade de acordar cedo, né? Não porque dorme tarde, mas porque tá bom ficar na cama. Às vezes um friozinho, né? Ou por tanto problema, tem umas coisas para fazer, eu não quero fazer agora. O que é atitude nesse momento? Sou eu decidir por mim mesmo e resolver mudar esse quadro. Então, o dínamo trabalha essa força interna chamada atitude. Com a atitude eu posso fazer uma empresa crescer, ou com a minha atitude fazer uma empresa acabar. Eu posso fazer uma igreja crescer, ou fazer uma igreja acabar. Com a minha atitude eu posso fazer a minha vida crescer, ou acabar com a minha vida. Então, o que é atitude na minha vida? Que força é essa? E também não importa o que vai acontecer, porque as coisas vão acontecer independente da minha vontade. 90% das coisas vão acontecer independente da minha vontade. Pessoas vão morrer, pessoas vão sair da minha vida, um monte de coisa está acontecendo independente da minha vontade. 10% é o que eu vou fazer com essas coisas. É a minha atitude, né? Diante da vida. Então a descoberta dessa força é nesse próximo treinamento. O seguinte, dentro da trilha do guerreiro, que são 3, é o Helênios. E o Helênios trabalha um dado importantíssimo da nossa vida, que é a urgência. Imagina se você fosse morrer daqui a 10 minutos. Qual coisa você gostaria de fazer dentro desses 10 minutos? Né? O que você gostaria de fazer que você iria se arrepender muito se não tivesse feito? Então essa é a urgência. Algumas coisas, se eu não tratar agora, se eu não resolver agora, eu nunca vou ter oportunidade de resolvê-las. Nunca, jamais eu vou ter essa oportunidade. Então, o beijo que eu não dei na minha mãe, o abraço que eu não dei na minha mãe, não posso mais dar, ela já se foi, né? O dizer para o meu pai, pai, eu amo você. Aquilo que aconteceu com a gente já foi. Se eu não falar hoje, talvez eu nunca mais vá ter essa oportunidade de falar. E o que isso vai impactar na minha vida daqui para frente? Então, a urgência é um dado fundamental na nossa vida, que nos coloca diante do fim, que nos coloca diante do último grãozinho de areia da nossa ampulheta da vida. Sabe a ampulheta? Aquele contador de tempo com areia dentro, um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo. Quando a gente nasceu, ela foi virada e a areia começou a cair. Nós não sabemos quanta areia tem em cima, mas diante do último grão de areia que cai, como é que eu vou estar? Então, trabalha isso. E o terceiro treinamento dentro da trilha do guerreiro é o Spartan. E o Spartan trabalha as relações parentais. Eu e essas duas pessoas que juntas me fizeram. Há uma tendência de dizermos: esse cara ou essa cara não me representa. E quando eu faço isso, eu estou apagando parte de mim. Porque eu sou metade meu pai, metade minha mãe. E quando eu digo esse cara não me representa, eu estou apagando minha metade. E o que acontece comigo quando eu tiro metade de mim? Eu sofro, eu morro, eu me desfiguro, né? Então, reconstituir essa ligação é fundamental na minha vida saudável, consciente, íntegra. E como fazer isso? Nós, crianças, nós tínhamos a nossa visão, até hoje, né? Nós temos a nossa própria visão, né? Mas enquanto criança, a criança não tem um equilíbrio emocional, né? Ela não tem. As emoções ainda não estão equilibradas, até a fase adulta a gente ainda tem dificuldade de equilibrar, né? A criança não tem equilíbrio intelectual, ela não sabe das coisas. A criança não teve experiência para dizer isso é legal, isso não é legal. Não teve. Então, a criança, nós, vivemos sob a educação, sobre o cuidado ou não dessas duas pessoas. E a criança fez a própria imagem de quem são essas pessoas. E na dor, na mágoa, no sofrimento que ela não conseguia interpretar, criou uma imagem sobre quem é o pai e quem é a mãe. Só que essa imagem não é papai, essa imagem não é mamãe, é a minha imagem. Então chega um momento em que eu preciso me confrontar com essas imagens deturpadas e as reais.
desconstruir essa imagem deturpada e permitir enxergar a imagem verdadeira dessa pessoa, ainda que essa pessoa seja um homem que tem muitos defeitos. Então esse é o Esparta. E já que falei em homem que tem defeito, eu gostaria de trazer uma referência sobre o ser humano. Existe homem e mulher. E são pessoas que ainda que tenham diferenças, têm defeitos, qualidades, têm características, tem um universo dentro deles. Nós fomos feitos homem e mulher para quê? Para uma finalidade, né? Procriação. Exatamente, senão a gente era minhoca. A minhoca não precisa de homem nem mulher, ela mesmo se procria, né? Então, homem e mulher para procriação. Na nossa sociedade, nós criamos um novo formato que é o casamento. E quando nos casamos, nós passamos a ser marido e esposa. Mas não deixamos de ser homem e mulher, não é mesmo? Marido e esposa têm as mesmas coisas que homem e mulher têm. Tem desejo, tem prazer, tem vontade, tem um monte de coisa. Mas marido e mulher é uma outra função. Muito bem. Eles se casaram e tiveram um filho. Eles passaram a se tornar pai e mãe. Não deixaram de ser marido e mulher. E nem deixaram de ser homem e mulher. Mas eles só se tornaram pai e mãe em virtude de uma só coisa. O filho. Essa categoria, desculpa dizer categoria, pai e mãe só existe em função de filho. Não dá para confundir pai e mãe com a mulher, com o homem, com o marido, com a esposa. Não dá para confundir. É uma função que só existe em relação a filhos. Acontece que existe essa confusão. Quando a mãe, pode ser o contrário, quando a mãe vai falar com o filho sobre o pai, ela está falando de quem? Do pai? Ou do marido? Ela está falando do marido. E muitas vezes do homem, o bêbado, ou o traidor é o marido, o bêbado é o homem, o traidor é o marido. Mas ela fala, o seu pai é bêbado, homem, traidor, marido. E a criança guarda nela quem é pai. Mas pai não é isso, pai é outra coisa. O mesmo para a mulher, o mesmo para a mãe. Entende? Então, a gente vai no Espartas, por isso que eu fiz esse parênteses, trabalhar a imagem real de quem é aquele homem e aquela mulher, aquele pai e aquela mãe. E aí eu poder carregar na minha vida as verdadeiras funções e atributos e poder receber o que tem de bom da paternidade e da maternidade, porque a gente não recebe quando fecha essa visão, sabe? Quando cria preconceitos, e aí eu não recebo o que tem de bom deles. Então, esse é o Spartans. E aí eu falei dos 4 treinamentos e cada benefício que cada um traz. Nossa, e deve ser impactante, né? Porque trabalhar isso, a Tirza Reis esteve aqui e foi um debate que nós fizemos sobre a mulher equilibrista, né? Que equilibra a metáfora do equilibrista de pratos, né? Que ela vai equilibrando ali várias funções. E ela trouxe uma abordagem muito interessante que, com essa sociedade moderna, com o jeito que a sociedade evoluiu, ficou meio indefinido os papéis. Então, muitas vezes, a gente não acerta porque a gente tem dúvida. Né? Hoje a mulher vai para o mercado de trabalho, ela trabalha tanto quanto o homem ou mais, ela coloca dinheiro dentro de casa. E aí, como é que ficaram os papéis? Né? Então, ficou confuso isso. E eu acho que nesse processo, Cris, você que já tratou tantas pessoas, pode até clarear um pouco para a gente. Eu acho que o homem se perdeu mais que a mulher. Né? Porque muitas das vezes a gente vê o homem ainda se vendo como aquele provedor lá de trás, só que ele não é mais o provedor, porque hoje ele muitas vezes não consegue mais suster a casa sozinho. E aí eu acho que é quando acontecem os maiores choques, porque a mulher fica sobrecarregada, né? Porque ela equilibra aí diversos papéis, e aí a figura mulher se perde, fica a mãe, a esposa e a trabalhadora. Né? A mulher se perde. Eu, pelo menos, tenho visto muitos casamentos acabarem em função disso, porque a mulher luta, e chega uma hora que ela fala, peraí, onde é que eu fiquei nessa história toda? Onde é que foi que eu me perdi?
Ela olha para trás e fala, caracas, eu trabalho 10 horas por dia, eu chego em casa, eu tenho não sei quantas funções com as crianças, né? E eu tenho que entregar tantas coisas, são tantas entregas, e a minha entrega, e eu cuidar um pouquinho de mim, e eu olhar um pouquinho para mim, e o casal olhar um para o outro também. Então, acho que tem muito dessa confusão de papéis também. E se você perceber, eu não falei de tarefas, né? Nessa descrição, eu não falei de tarefas, em nenhum momento, né? A tarefa é uma divisão que a sociedade faz. Sociedade até o casamento, né? A nossa tarefa é uma tarefa. Eu disse homem e mulher, que tem desejos, tem prazeres, tem dores. Eu falei marido e mulher que se unem, têm acordos, não deixam de ser homem e mulher. Eu falei de pai, mãe e filhos. Eu não falei das tarefas. E a confusão está justamente nisso, não nas tarefas. Então, não é porque o homem fica em casa, faz almoço, que ele é mãe. Não é isso. Porque eu faço almoço, eu lavo meus pratos, eu arrumo minha casa. Eu não sou mãe. Né? Então não é a tarefa, é o que eu sou para os meus filhos. E pai, mãe tem características diferentes no acesso aos filhos. A mãe é aquela que protege. O pai é aquele que libera para os filhos fazer. Você já viu como é que pai cuida de filho? O pai larga, né? Vai lá andar de bicicleta. Pô, e se estabaca, né? Como é que mãe cuida de filho? Vai andar de bicicleta, ela anda na bicicleta pelo menino. Então mãe é aquela que abraça. Pai é aquele que liberta, né? Mas esse papel muitas vezes está trocado na família. No casal, a mãe não dá nenhum aconchego e o pai é quem faz isso. Então aí tem um papel trocado. O que não significa que o pai tem que ser truculento e que a mãe tem que ser carinhosa. Não é isso que eu estou dizendo. Entende? Não são as tarefas. Porque na nossa sociedade a gente tem que se adaptar às tarefas. Né? A sociedade exige muito, é muito caro viver. Os dois precisam trabalhar. Tem alguém, uma babá, um colégio que cuida. Onde é que está pai e mãe nessa história? Né? Então tem algumas coisas que passam que devem ser observadas. Né? Essa mutação de comportamentos, pai e mãe, vem lá de trás também. Eu quando não aceito a mulher, por exemplo, tá? Mulher quando não aceita a mãe dela, como que ela vai ser no trato com o filho? Se ela não aceita a mãe, ela vai se parecer com quem? Eu vou trazer exemplo meu. Lá no começo, eu não aceitava o jeito do meu pai. Meu pai era um cabra duro. E eu, por muito tempo, eu dizia, ele é nordestino, paraibano, eu também sou. Paraibano, militar, violento. Não são essas características que fazem ele ser o que era. Não é porque ele é paraibano, porque ele é militar que ele é violento. Não tem nada a ver, mas eu colocava isso. Era a minha crença. Então, eu não queria ser como meu pai. Violento, duro. Bom, se eu, criança, não queria ser como meu pai, eu queria ser como? Sua mãe. Minha mãe. Então, eu puxava o jeito da minha mãe. Calmo, dócil. Mas lá dentro, se eu negava algo lá fora, eu digo assim, eu só reconheço fora aquilo que eu conheço dentro. Se eu não conheço dentro, eu não reconheço fora. Então, eu não queria ser como meu pai, é porque eu conhecia dentro de mim meu pai. Só que eu não aceitava. Então, fora eu parecia minha mãe, mas dentro o vulcão era do meu pai. Né? Bom, de tanto trabalhar isso, adivinha como é que eram a minha esposa? As minhas esposas, são 3. Já foi. Todas parecidas com meu pai, duras. Duras. Entende? Então nós procuramos uma complementaridade. Só que não se sustenta porque eu quero que aquele pai saia de dentro de mim, aquele homem brote. Aí vira uma outra guerra, né? Então só quando eu me reconheço, quando eu aceitei que, poxa, meu pai mora em mim também. E eu amo esse cara, né? Foi que eu passei a assumir o homem dentro de mim e o pai pode aparecer. E agora eu acho, estou pronto para achar a mulher
não um substituto do meu pai, que eu precisava ficar perto, entende? Então, são essas trocas que são cada vez mais comuns, por não entender a relação. Então é preciso a gente se conhecer e saber quem eu estou negando na minha vida. E essa negação vai transformar um monte de comportamentos e vai passar para meus filhos. Essas coisas são fortes. Laíma, tem perguntas para o Acrísio, né? Tem uma pergunta, Crise. Eu quero trazer uma aqui, Posso porque eu achei... Vocês? Ele podia tocar? Tô doido para ouvir ele Você tá tocar. querendo ouvir uma musiquinha? Ele vai tocar. Ele vai? Putz. Dindi, que ele tocou no começo, me deixou assim emocionado. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria, Dindi, lindo, Dindi. É pensamento, né? Então por que não fala? Né? Um dos grandes problemas é que a gente deixa guardado o que sente e não fala, não exterioriza. Se soubesses o bem que eu te quero, faz o seguinte, vai lá e fala para ela o quanto você gosta, o quanto você ama. Se ficar nessa, ninguém vai saber. E aí a frustração é grande, porque você fica esperando que o outro se comporte de um jeito que você está imaginando. É isso, pode fazer a pergunta. Tem uma pessoa que fez o curso, a viagem número 45. Faz tempo, nós estamos na 80. Nossa, faz tempo. O Marcelo Peixoto. Marcelão. Marcelo Peixoto, ele é corretor de seguro. Isso, Marcelo, né? Grande Marcelo. E ele fez uma participação, ele pergunta assim, Acrísio, eu sempre ouço dizer que não liberar perdão pode nos causar outras doenças. Isso é verdade? Isso é possível? É verdade, sim. Eu até falei, né? Mente e corpo é uma só coisa. É integrado esse sistema. Você citou, Nailma, que quando fica com medo, ou acontece alguma coisa, né? A mão fica gelada, o coração bate, então. É o corpo respondendo a uma série de pensamentos. Pensamentos que dizem, eu estou com medo, estou com raiva. Por qual motivo eu não libero o perdão? Eu tenho raiva. A mágoa é uma raiva oculta, é um ressentimento oculto. Imagina eu guardando raiva. E não desaparece quando as pessoas dizem assim, Marcelo, eu não quero mexer no meu passado que já está muito bem guardado. Isso me faz lembrar cozinhar pudim em banho-maria, sabe? Ninguém nem percebe que está fervendo, vai devagarinho. Então, esse passado que está bem guardado influencia no meu comportamento. E uma mágoa, uma raiva... mexe com todo o meu sistema cerebral. Nós temos três cérebros. Um primitivo, que é o reptiliano, que ele toma conta do meu sistema autônomo. O meu corpo precisa funcionar sozinho. Né? O batimento cardíaco, respiração, circulação, digestão. Se eu vou sentar, tem um alfinete ou algo que me fura, eu me levanto. Imagina se quando eu sento numa taxinha, eu vou pensar. Eu acho que tem uma taxinha. Essa taxinha está em determinado lugar, determinada profundidade. E ela continua me furando. E ela continua. E eu acho que eu vou sentir dor. Não é assim que funciona. Tem um sistema em mim, que é o reptiliano, que ele funciona automaticamente para me proteger. O próximo é o sistema límbico hipotalâmico. Ele cuida das minhas emoções. É onde as emoções e memórias também ficam arquivadas, mas é onde a emoção entra. E quando fala em medo, raiva, ansiedade, é emoção. Esse sistema, ele trabalha meu funcionamento como um todo. Sistema linfático, o sistema hormonal, o sistema da imunidade minha, funciona a partir do sistema límbico hipotalâmico. Bom, e depois tem o novo córtex cerebral, que é o pensamento, o raciocínio, é onde o corpo identifica onde está tendo os contatos, as emoções e etc e tal. O sistema límbico hipotalâmico ele vai funcionar a partir de pensamentos, sugestões mentais e crenças. E é o sistema límbico quem faz funcionar todas as minhas glândulas e defesas do corpo. Então, se eu tenho um pensamento, uma sugestão mental, uma crença que me diz eu fui traído, eu fui sacaneado, aquilo está o tempo todo e ele está influenciando o meu corpo.
E se eu não resolvo isso, um dia eu vou ter câncer, azia, úlcera, um dia eu vou ter um monte de problemas. As coisas vêm do nosso desequilíbrio emocional. Por isso, Marcelo, a gente quando fala assim, emanar perdão, é como se fosse algo assim, tão simples, né? Emanar perdão. Mas o perdão não é assim. Eu preciso elaborar isso, chegar onde isso aconteceu, ressignificar as situações. E tem um dado que eu falei logo no comecinho. O perdão, primeiro que tem que ser dado, é para mim. Porque no fundo, eu dei causa para isso. No fundo, eu colaborei para que aquela traição acontecesse. Então, não adianta perdoar a traição se eu dei causa. Então, eu preciso me perdoar. Então, se é que falar em emanar perdão, o primeiro é para mim, né? É para nós mesmos, Marcelo. Espero ter respondido. Um grande abraço para você. Não, e essa pergunta tem a ver... Só mais uma pergunta. A Luísa Helena, ela perguntou, ela fala assim também, que às vezes a gente quer perdoar. Só que o negócio é tão difícil que, no fundo, não acontece o perdão. Mas como proceder nesse caso? A pessoa tem vontade de perdoar, mas não consegue. Nossa mente é muito complexa, ela não é tão simples, né? E eu reconheço algumas coisas assim. Você brigou comigo. E eu até quero perdoar, mas eu não consigo. Isso aconteceu. Aí acontece conosco várias vezes, né? Tá no telefone, tá bom, tá desculpado. Desculpa, eu não devia ter feito isso, tá legal. Aí quando vai chegando em casa, a tromba começa a crescer. Aí quando chega na frente, aquilo que você pediu lá não tá funcionando, né? É que, na realidade, não é com ela o problema. Já vinha outras coisas relacionadas a isso e que eu não perdoei lá atrás, sabe? É como um efeito em cascata, efeito dominó. Então é preciso voltar um pouquinho mais atrás e perdoar lá atrás, que esse aqui já nem faz efeito. Bom, isso é uma coisa. Você quer saber como faz? Para dar perdão, assim, nesse caso? É que geralmente tem assim, vai repetir de novo. Se repetir de novo, eu vou ter que perdoar de novo, vou estar de saco cheio, eu não quero mais. Então eu já nem perdoo, que é para não dar chance, né? Mas é ler do engano. Primeira coisa é você dizer o seu sentimento sobre esse comportamento. Você não vai julgar a pessoa. Você é isso, porque você está fazendo isso comigo. Não, você não vai dizer você é. Você vai dizer, olha, você está fazendo isso e provoca em mim o sentimento de ciúme, de raiva. É o que eu estou sentindo, porque você fez assim. Né? E aí é dar a oportunidade do outro dizer, mas eu nem sabia que ia provocar isso em você. Mas quando você fala o que está acontecendo lá dentro, a raiva acaba. Não precisa nem pedir perdão, porque você já entendeu. Eu falei, puxa, desculpa aí, não era nada disso mesmo, sabe? Então passa por denunciar o sentimento interno seu. Um fato. Pronto, a esposa está saindo com uma saia muito curta. Aí você olha, fuzila assim, não quer falar nada, mas está com a tromba, né? Está morrendo de raiva. E às vezes você diz, você é isso, e ela vai arregalando o olho sem entender. Porque está com essa saia. Puxa, não é porque ela está com a saia que ela é isso. Você está querendo olhar para os outros homens, você está querendo que os homens cantem você, e você está pensando que eu sou o quê? E vai começando a desfilar um rosário de reclamações. Nesse caso, a melhor coisa que tem é dizer assim, primeiro você fala da sua fragilidade. Ô meu amor, estou morrendo de ciúme. Olha, não caibo mais em mim de tanto ciúme, está derramando por aqui. Eu vi você com essa saia, sabe por quê? Porque eu fico imaginando os homens olhando para você, para suas pernas, e dizendo que eu sou corno, porque você tem isso. Então eu estou morrendo de ciúme e insegurança, porque parece que eu não me garanto. E quando você fala isso, você já tirou toda aquela pressão de dentro que faria um bico e faria julgar. É por isso que eu estou assim. E às vezes me dá até vontade de julgar que você está querendo isso. Mas é só vontade de julgar, não estou dizendo. Aí você deixa a pessoa dizer. Ela vai dizer, oh meu bem, mas não tem nada, olha, não é nada disso. Eu sou só sua. Eu pus essa saia para você olhar para mim, não é para os outros. Eu pus só para você. Lembra quando a gente era namorado? Você gostava que eu saía com essa saia?
Eu parecia um troféu do seu lado, né? Você gostava, então, a mesma coisa. E aí passa. Então essa raiva já não rola mais. Da próxima vez que acontecer, você já sabe o que está acontecendo. E aí essa baixa. E a gente roda, roda, roda e cai sempre na mesma questão. A questão do diálogo, Isso. da comunicação, de se mostrar, né? Porque eu acho que o maior dos problemas é que a gente não se mostra. A gente não... Né? Um homem Tem não medo, chega né? falando tudo isso Tô que você com acabou ciúme. de falar, Eu falo. admitindo, Opa, assumindo. mas como é bom falar. Né? É muito bom, é cura, traz cura. Né? Além de trazer leveza para o relacionamento, traz cura. Tem coisas que são difíceis da gente admitir mesmo. Porque é fruto da insegurança, Kalina. É fruto da insegurança. É como se eu não me garantisse. Eu estou inseguro. Eu vou perder. Mas por que eu vou perder alguém? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? Então eu me sinto inseguro. E por me sentir inseguro, eu me cubro de força, não vou mais mostrar, não vou dizer estou com ciúme, nem vou dizer que eu estou com ciúme. Eu vou fazer só um bico de bravo. Estou bravo, porque é assim que a pessoa fica mais forte, né? Então Mas aí que começa a perder, né? perde, claro, está se perdendo dentro de si mesmo. Não se conhece. Só quando você revela a fragilidade é que você fica forte. Essa é uma contradição maluca. Mas só quando você revela a sua fragilidade é que você fica forte. É engraçado que eu já comentei isso algumas vezes, que acredito que a Bíblia é o grande manual de PNL. Né? E Paulo já dizia que quando eu sou fraca que eu sou forte. Olha só. Né? E a gente sabe que para uma pessoa se colocar, para ela se curar, para ela passar por esse processo de autoconhecimento, ela tem que se vulnerabilizar. Ela tem que se colocar vulnerável. Né? Porque ninguém que está com a barreira desse tamanho, eu sou fortão, não sei o que lá, vai tratar qualquer coisa que seja. A gente tem que se colocar naquela posição de não, eu sou frágil mesmo, eu tenho esse limite mesmo, eu preciso trabalhar. Mas essa é que é a parte mais desafiadora. Isso. Né? De a gente provocar isso no outro. Isso. É mudar o substantivo para verbo. O substantivo é ser humano. Você é um ser humano, né? Sim. Transformar isso em verbo. Ser humano. Não é? É. E ser humano é se reconhecer imperfeito. E não só se reconhecer, saber que é. Ser humano é sentir dor. E olha, conheço muitas mulheres que não podem sentir dor, que não podem chorar, que são fortona. Né? Eu gosto de falar o português assim que fica bem fortona. Bem claro. É, bem claro. Porque um dia a mãe disse para elas assim: engole o choro, porque eu criei vocês tudo sem um homem na vida. Engole o choro. Aí a criança, por amor à mãe, passa a vida inteira dura, né? Então não é assim, não é só mulher, homem também, né? Homem que é homem não chora, são crenças, né? E nós somos humanos, pessoal. A dor é normal, fragilidade é normal, ser frágil. Quantas mulheres em casa, na família, marido e mulher, ela tem que ser forte. Não pode ser frágil. A mulher quer se sentir, a esposa quer se sentir frágil, cuidada pelo homem. Mulher que troca lâmpada em casa está tirando o lugar do homem. Então, mulheres, fala para o homem: meu bem, por favor, troca a lâmpada. Ele troca. Ele se sente super-homem. E aí se valoriza. Né? Meninos, eu preciso de mais uns minutinhos, porque eu quero que a Cris deixe um recado. Fala um monte de coisa linda aí agora. Tem mais coisa para falar, Cris? Se deixar, dá para ficar uns 5 dias aqui falando, né? A Cris deixa um recadinho, Laíma deixa um recadinho. E o Vinícius vai finalizar com essa música maravilhosa dele. Mas um minutinho para cada um deixar um recadinho para o público. Tá bom. Começa? Pode começar. Tá bom. Se existe um lugar em que você possa estar, esse lugar é dentro de você. Não existe super-homem, não existe fracassos, existem aprendizados, não existe perfeitos. Somos todos iguais nessa caminhada. Mais do que chegar, é importante curtir essa viagem. A viagem nossa é essa, é aprender.
Ame seus filhos, abrace seus filhos. Eu conheço muitos filhos que choram demais. Com 40, 50 anos, a falta do pai, a falta da mãe. Abraça seu filho enquanto você está aí. Abraça sua filha. Diga que ama. Nada tem valor se você não disser isso a eles. Tá bom? Obrigado por ter me ouvido, ter tido essa paciência enorme a vocês também. Nossa, foi ótimo. Sabe que ficou mais forte para mim, que é uma jornada que nós estamos mergulhados já há alguns anos. E como a Karina falou, esse negócio não acaba. Você acha que você está chegando, mas não, você descobre que tem mais um tanto lá para você descobrir. E, na verdade, essa questão da autoaceitação é tão fundamental. Isso é perdão, né, Cris? A gente precisa se perdoar e isso está fazendo tanto sentido e cada dia faz mais sentido. Isso é transformador. Então, antes de tentar encontrar os motivos para perdoar as pessoas, que é a resposta que você falou para Luiz Helena, que não é só querer perdoar, tem um processo antes, né? A gente precisa se entender e eu passei muito por isso. Uma situação com meu pai, isso realmente me libertou de uma maneira. Então, assim, a gente precisa se aceitar. E se ainda não chegamos nesse momento, buscar essa solução e buscar como, meios, caminhos para encontrar. Porque não tem escapatória. Esse é o caminho. Então, o perdão, se perdoar é muito importante. Né? Legal. Esses dias eu estava falando no telefone com uma amiga, né? E a minha rotina é bem pesada, que eu tenho 3 filhos, trabalho, estudo, blá blá blá, e de vez em quando vai ficando uns furinhos aqui, outros furinhos ali, né? Aí um dia desse eu dei uma mancada, nossa, eu peguei uma fila no banco sem necessidade, enfim. Aí eu falei pra ela, ó, tô aprendendo a ir me perdoando. Porque é muita coisa na minha cabeça, é muita coisa que eu tenho que processar. De vez em quando eu vou dar umas escorregadas e tá tudo bem. Não tem jeito, eu não sou máquina, não tem como botar lá e processar a informação e sair tudo perfeito, então não tem jeito, eu vou me perdoando. Mas o que eu quero deixar pro nosso público, que eu adorei a crise, para vocês aí que são ser humano, não vou nem falar seres, que eu quero falar o verbo. Você que quer ser humano e que é ser humano. Fico feliz com a presença de vocês, com a audiência de vocês. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta com uma super empreendedora. Vai trazer um monte de coisa legal pra gente, Elane. E, Vinícius, você Deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu tenho várias pessoas que estão nos acompanhando e enviando perguntas, né? Primeiro eu quero agradecer a participação de hoje, do Marcelo também. E se você conhece pessoas que precisam ouvir assuntos como esse, porque não são conversas que são comuns, né, na maioria das pessoas, na maioria da rotina, da vida, no dia a dia das pessoas. Então, compartilha esse vídeo, né, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, mas compartilha, chama mais pessoas, porque isso também é fazer o bem. Talvez tem pessoas que estão precisando de ouvir uma coisa para encontrar o caminho, para melhorar uma série de outras coisas na vida. Então, eu quero pedir isso para vocês, para compartilhar. Para o ser humano. Ser humano. Vamos, né? Vinícius, é com você.